Gabaritar a prova de matemática da ESA pode ser algo muito distante para a rapaziada aí que está estudando para o concurso. Hoje eu vou passar para você 3 passos fundamentais para que você consiga fechar, amassar, jantar a prova de matemática da ESA com tranquilidade ainda esse ano. Sou o professor Borbas aqui do Conduta Militar. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição, deixa aqui também o like e claro, o espaço de comentários aí está aberto para você deixar algum tipo de conteúdo que a gente possa fazer que venha a agregar. Mestre, qual que é o passo a passo para eu amassar matemática na ESA? Cara, vamos lá. Primeiro ponto. Você precisa conhecer a prova de matemática da ESA. Por quê? Como que você vai para uma prova sem ter em mente do que ela vai cobrar? Primeiro ponto. São 14 questões de matemática na prova, tá? Ah, mestre, mas como são essas questões? Toda prova da ESA tem aquelas questões mais simples, as questões médias ali para o nível de dificuldade da ESA e as questões um pouco mais elaboradas, ou seja, aquelas que são mais difíceis. Mas elas não estão distribuídas igualmente pela prova. Por quê? As questões mais imediatas, mas que são questões imediatas, aquela questão fácil, que alguém que tenha estudado minimamente de forma decente para a prova, vai conseguir fazer, sem dificuldade. Você vai bater o olho ali e falar, pô, isso aqui eu sei fazer com tranquilidade, entendeu? É rápido. Você olha para a questão e já enxerga um caminho para resolver, beleza? Ah, quantas questões? Cara, assim, de 3 a 4 questões ali, às vezes até menos, depende do ano, tá? Mas na média ali, 3 a 4 questões tem esse perfil, essa característica, tá? Agora, questões médias para o nível da ESA. São questões, cara, que você vê, pô, essa questão aqui tem a cara de prova de ESA. Por quê? É algo clássico, é algo que a banca está acostumada a fazer. Essas são a maioria na prova. E é claro, sempre vai ter aquela que é um pouco mais complicada, que realmente vai fazer com que você mereça gabaritar a prova. Mas, sendo sincero, uma, no máximo 2 questões na prova, tá? Além disso, outro ponto é, na prova da ESA existem alguns assuntos que são clássicos. Como assim assuntos clássicos? Mas todo ano cai na prova. Por mais que o edital de matemática da ESA seja um edital extenso, a banca fica um pouco limitada por conta de só 14 questões. E a banca ainda repete vários assuntos de um ano para o outro. Existem alguns assuntos que todo ano aparecem. Mestre, como que eu faço para saber esses assuntos? Eu fiz um vídeo, tá aqui no canal, vou deixar um card aqui na tela para você ter acesso aos 5 principais assuntos que caem na prova de matemática da ESA. Então esse é o primeiro passo, é você conhecer a prova. O segundo ponto é você saber como estudar matemática. Cara, existe um padrão que se você seguir com qualidade, você vai conseguir, sem grande dificuldade, atingir um excelente resultado e até buscar o gabarito. Mas que padrão é esse? Primeiro passo é assistir uma aula teórica de um assunto que você pegou para estudar do edital. Essa aula teórica, ela tem que estar alinhada com o seu concurso. Então, por exemplo, você vai fazer a prova da ESA, você tem que assistir uma aula que tenha o direcionamento para a prova da ESA. Para quê? Para você não ter informação de mais coisas que são irrelevantes para a sua prova, nem uma aula ali que fica defasada, que seja muito simples. Até porque é um concurso. E um concurso ele tem uma exigência um pouco maior do que uma prova de escola, por exemplo. Então você tem que ter esse direcionamento correto. Por isso é importante você ter aulas com pessoas que realmente conhecem a prova, tá? Esse é o primeiro passo. Depois que você assiste essa aula teórica, você deve o quê? Você deve partir para as questões, porque é só exercitando que você vai aprender matemática. Não adianta nada você pegar para assistir a aula e depois, já viu o assunto, passa para o próximo. Assim, cara, você nunca vai aprender matemática, você só aprende exercitando. Quantas questões eu preciso fazer? Infinitas, várias questões. Você tem que se preparar para todos os tipos de situações. E, obviamente, conforme você vai fazendo questões, sabe o que vai acontecer? Vão surgir as dificuldades. Isso acontece com todo mundo, é normal. Você vai pegar a questão, vai travar, vai ficar com dúvida. E aí, o que você precisa? Você precisa da resolução. De preferência, uma resolução em vídeo, explicando um passo a passo. É por isso que aqui no nosso curso de matemática, o que acontece? Todas as questões de cada módulo, de cada assunto do edital, estão resolvidas em vídeo. E não são só 10 questõezinhas aqui resolvidas em vídeo, não. Não, são mais de 50 questões por assunto, todas resolvidas em vídeo. Não há uma questão que tem aqui na nossa plataforma que não seja resolvida em vídeo. Por quê? É muito mais tranquilo o nosso aluno assimilar a ideia dessa maneira. Então, para você que é nosso aluno e está assistindo esse vídeo aqui, não tem desculpa. É você assistir a aula que já está direcionada para o seu concurso, depois pegar para fazer as questões, aquela que você sentir dificuldade, você vai voltar, vai assistir a resolução
e vai revisar. Porque também não adianta você, beleza, assistir a resolução. Vou seguir aqui para a próxima. Tá, mas você conseguiu fazer sozinho? Você tem que fazer sozinho. Esse é o principal termômetro. Inclusive, muita gente tem dificuldade de, mestre, quando que eu posso passar para um próximo assunto? Sabe quando você pode passar para o próximo assunto? Quando você consegue fazer questões com tranquilidade do concurso que você vai fazer. Então, por exemplo, você vai fazer a ESA, cara, você tem que pegar questões da ESA daquele assunto e fazer sem nenhum problema. Isso significa que você aprendeu, chegou no nível da prova, então você pode avançar. Mestre, ainda estou engasgando, não estou conseguindo. Calma, revisa um pouco mais, faça um pouco mais questões para conseguir chegar no nível da prova, até porque esse é o seu objetivo. E aí, o que acontece nessa parte de estudar matemática? Muita gente comete uma série de erros. E se você estiver cometendo algum desses erros, é hora de mudar a sua postura. Primeiro ponto, cara, o cara está desesperado. Por quê? Falta pouco tempo, ele tem que avançar no edital. Inclusive, eu vou falar sobre o edital no próximo ponto, tá? E o que acontece? Ele já vai direto para as questões. Cara, tá tudo errado. Não tem como você fazer as questões se não tem um embasamento antes. É impossível. Como que você vai pegar para resolver uma certa questão, sendo que você não viu o assunto? Você não vai conseguir fazer. E aí você recorre a assistir a resolução, passa para a próxima e vai assim, vai levando com a barriga e não vai dar certo. Então, não faça isso. Assista as aulas teóricas porque elas estão lá por algum motivo. Você precisa ter um embasamento para depois chegar nas questões. Segundo ponto, não tirar dúvida. E é o quê? Você chegar ali no campo de batalha, nas questões, travar, falar, pô, essa aqui eu não fiz, então vou ficar só com essa aqui que eu consegui fazer. Não, você tem que fazer todas. Tem que aprender a fazer tudo com tranquilidade, tendo consciência do passo a passo de como resolver a questão. E o outro ponto é não revisar. Você precisa pegar essas questões que sentiu dificuldade e revisar. Mas como você fazia para revisar? Eu fazia assim, ó. Assistia aula teórica, questões, as que eu tive dificuldade eu marcava, assistia a resolução, anotava, deixava de lado, tentava fazer sozinho. No dia seguinte, quando eu ia estudar de novo matemática, eu voltava para fazer aquelas questões que eu tive dificuldade. No final de semana, eu pegava todas as questões que eu tive dificuldade e fazia tudo. Mestre, mas dá muito trabalho. É óbvio, é desse jeito que você vai conseguir. Ou você pensou que seria fácil, que seria, um mel para passar na ESA? É claro que não. Você tem que ter uma postura de estudante. Isso vai conduzir que você atinja a sua aprovação. E esse vídeo aqui é para quem quer gabaritar. E o terceiro ponto, então, qual é? É você fechar o edital. Já adianta o quê? Mas eu preciso fechar o edital para passar na prova? Não, você não precisa, tá? Mas isso não significa também que, não, eu vi que metade do edital vai ser suficiente para passar na prova. Não é assim. Não é assim. Se você vê ali em torno de 80%, 90% do edital, ainda mais numa banca como a ESA, como eu já disse, que repete às vezes os assuntos de um ano para o outro, fica tranquilo de você atingir 10, 11, 12 questões que já são suficientes para você passar na prova. Suficiente, tá? Mas, mestre, eu quero gabarito, eu quero fechar a prova. Então, cara, se você quer fechar a prova, você tem que se esforçar para fechar o edital. Por quê? No edital estão todos os assuntos que vão cair na prova. Se você fecha tudo, não tem para onde a banca correr. Por quê? Tudo aquilo que está lá você já estudou. Detalhe importante, o edital é aquilo que pode cair na prova, tá? Isso não significa que tudo aquilo que está no edital vai cair na prova. É por isso que não necessariamente você precisa ver todo o edital para conseguir a sua aprovação. Mas você tem que ver grande parte, 80%, 90%. Por quê? Porque isso aí já te garante 10, 11 questões, que já é uma nota satisfatória. E você precisa fechar esse edital, se você quiser gabaritar, com certa antecedência. Que antecedência é essa, mestre? Cerca de um mês. Porque se você fecha ali com um mês de antecedência, nesse último mês de preparação, o que você pode fazer? Diversas provas antigas, simulados. Também você pode fazer questões inéditas que tenham a cara do seu concurso. Mas como que eu faço para ter acesso a essas questões inéditas? Cara, fica ligado porque aqui no nosso canal a gente vai postar mais conteúdos relacionados a isso. Então, se você gostou desse tipo de assunto, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha, porque daqui para frente a gente vai lançar vários vídeos referentes à prova da ESA nessa reta final que vão te ajudar bastante.